Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí, galera, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, de Neto, junto também aí com a reação de Ronaldão, com medo de enfrentar o Flamengo aí no Maracanã, né? Dorival aceitou, mas ele também tá com medo e não vai treinar o Corinthians para enfrentar o Flamengo, né? Ele só vai assumir depois desse jogo, ele não é besta, né? Vai começar aí já com o pé esquerdo, não vai, né? Então, o medo de o Flamengo golear ou vencer o Corinthians já ficou aí na mente deles, né? Eles estão aí já desesperados. Vamos ver aí a reação deles aí, nesse vídeo. Vamos falar de Brasileirão, tem Flamengo e Corinthians o domingo. E tem mais o quê, Rona? É coisa boa agora, porque isso aí vai ser uma pedreira domingo, viu? Música. Só tem 11. Não, mas ele aprendeu no São Paulo. Você sabe que ele aprendeu no São Paulo, diz aí. 11 E o Ronaldo falou que vai continuar Orlando Ribeiro até 1h da tarde, que anuncia o novo treinador. Né? Tá de brincadeira. Já anunciei já. Orlando vai ficar, menino. Eu anunciei. Até tomar a taca do Flamengo domingo. E vai tomar. Vai tomar. Gol de Romero, 1-0. Eu duvido. A pergunta, se ele for anunciado hoje, treina contra o Flamengo, será? Tem que treinar, né? Tem que comandar o time contra o Flamengo. Duvido, deve ser o Dá tempo de Orlando. treinar amanhã. Aí dá fica tempo na de treinar cabine amanhã. lá. Pô, eu imaginava que ele era doido, mas não. Vai ser home office. Eu acho que é muito sabe por pouco quê? tempo, gente. Porque se perder, a responsabilidade não é ele. Vai ter dado um treino e vai comandar o time. Mas já entra pra conta, né? E o Flamengo, quando enfrenta o Dorival, né? Pois é, e o Dorival, quando enfrenta o Flamengo, né? Saudades. Também tem boas lembranças. E aniversário do Pica-Pau hoje. Hoje, parabéns, Dorival. Novo técnico do A Corinthians. cena trouxe a informação. E tem detalhes, jogadores de Corinthians. Palpites. Palpites para Flamengo e Corinthians. Por que tem que ser esse primeiro? Não, é só esse. É só esse? É. E Inter e Juventude, não vai ter? 3-0 Juventude. Isso sim é perseguição, Bárbara. Isso é perseguição, sim. Contra a minha pessoa. Edu Dracena, você começa. Flamengo e Corinthians, jogo no Rio de Janeiro. Renata, 2-0 Flamengo. Pode aumentar aí. Scarbi. Não, pode aumentar. No Rio eu sou Flamengo. O Flamengo vai golear o Corinthians 3-0. Cicinho. Olha, o Corinthians não pode subestimar o Corinthians, não, que ele sempre complica lá. Então, 4x1 Flamengo. Xixi, por que você não vai Agora ele foi. Que aí, O rei dos 1x1 palpites. primeiro tempo, segundo tempo é lavada. 3-1 Flamengo. Olha, só lapada, hein? Chico Garcia. Ô, Ronaldo, existe uma esperança nesse jogo chamada Hugo Souza. E Romero. São 1-1. duas esperanças. 1-1. Goleado, tá? 1-1. Capelanes. Corintiano. 2-1 Mengo. Falou baixinho, né? Falou O meu baixinho. palpite será 2-0 também para o Flamengo. Eu gosto assim, ó. Porque quando você vê que torcendo pro Corinthians, dá um azar desgramado. E o Corinthians é isso aí. É o Hugo defendendo e o Romero fazendo gol. 1-0 Corinthians. Lá no Maraca. 0-0, pelo menos. 1-0. Não. Um ótimo final de semana. O Vene Casagrande, o Flamengo teve treino aberto hoje em preparação para a partida contra o Corinthians, domingo no Maracanã. O Flavinho que estava lá e conta tudo pra gente. Fala, Flavinho! Oi, Fernanda, boa tarde para você, pro Venê, pro Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Hoje pela manhã a gente acompanhou aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, o penúltimo treino da equipe antes do jogo de domingo contra o Corinthians. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade. Nada muito revelador, mas a gente observou que o Plata, que se recupera de um problema no joelho, e o Alexandro, que sofreu um edema na coxa, não foram ao campo nessa primeira parte da atividade. Mas depois, na reta final do treinamento, os dois foram para o gramado e fizeram um trabalho à parte. Não sentiram dores e devem ser relacionados para o domingo. O Plata, inclusive, tem mais chance que o Alexandro. Depois do treino, o Danilo conversou com a imprensa e falou da pressão do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Flamengo agora está na segunda colocação a 2 pontos do líder Palmeiras. Vamos ouvir o Danilo. Então, essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã.
onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso. O Flamengo então fecha essa preparação para enfrentar o Corinthians neste sábado e aí sim o time está pronto para o grande clássico de domingo das duas maiores torcidas do país. Previsão de casa cheia, diferente do que aconteceu nos 2 últimos jogos contra o Juventude e contra o Vasco. O Danilo até elogiou, claro que todo jogador adora atuar com o Maracanã lotado. É com você, Fernanda. Sabe tudo! Isso é Flávio Venick. Beijo pra você, Flavinho. Ô, Vene Casagrande, nesse dia chuvoso aqui do nosso Rio de Janeiro, a gente tá um dia com chuvinha, né, Vene? Dia maravilhoso pra uma sexta. Você gosta de chuvinha, Vene? É mesmo? Adoro. Essas imagens são do treino de hoje, né, Vene? Sim, treino aberto. Só um gancho aí em cima do bom VT do Flávio Venick, inclusive, que ele falou de Maracanã lotado. Recebi uma parcial aqui atualizada, 59 mil ingressos vendidos até o momento, ou seja, a diretoria do Flamengo trabalha já com a ideia de ter mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã, um público maravilhoso, é esse público que o Maracanã merece, que o Flamengo merece, e a gente está falando de um jogaço, né? As 2 maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians, e tem tudo para ser de fato um bom jogo. Então, só trazendo essa atualização de parcial de ingressos aí. E o Pedro treinou bem, né, Vene Casagrande? Treinou, e assim, o Fernandinho, eu acho que tá chegando o momento já do Pedro ser titular, sabe? Ele voltou muito bem, a parte física dele me chamou a atenção, inclusive na altitude. A gente pôde ver um Pedro muito bem, atuando muito bem. Eu acho que já dá para trocar essa ideia, ao invés de entrar o Pedro durante a partida, começar com o Pedro e de repente tirá-lo durante a partida e assim ele vai ganhando mais minutagem. Mas deu pra ver que o Pedro tá muito bem fisicamente, tecnicamente também falando, voltou muito bem. São 5 jogos já que ele voltou? Mais 4 ou menos. ou 5, mas não passa disso. Mas mesmo assim, mesmo que seja 4 ou 5... Não, acho muito. Todos os jogos que ele também. ele entrou bem. Não é por causa dos gols que ele fez. São Paulo, Córdoba, Juventude, Vasco, LDU. É isso, 4 jogos. E ele entrou muito bem, fazendo gol, sendo importante. Por exemplo, na altitude, ele fez jogadas importantes ali de pivô. Então acho que já está chegando o momento dele ser titular. E fica essa dúvida aí se o Alexandre e o Gonzalo Plata vão voltar, porque eu acho que são 2 jogadores hoje, no meu time, titulares na equipe do Flamengo. Eu vi que ele falou. O quê? Tá chegando a hora do Pedro ser titular. Eu acho que ainda não tá na hora, não. Eu também acho que não. Inclusive, eu acho que uns 20 joguinhos, porque esse negócio de minutagem tá muito perigoso, hein, Vene Casagrande? Essa seleção brasileira grave também. Não é, ô Pedrosa? Você escuta o que a gente tá falando Vocês pra não vão você. se calmar, hein? Não, mas agora, falando sério, sério... É mais fácil ser calmado que o Pedro, porque o Pedro faz gol pra caramba. Agora, falando sério, talvez, pra essa partida... Eu não consigo. Tô falando sério agora. Ele entrar cansado, com os jogadores cansados, não é melhor? Ele entrar no segundo tempo? Neste momento, jogar os 45 você tá minutos finais com Pode o ser. adversário cansado? Não acho nenhum problema. Talvez seja esse há uma coragem, né? Exato. A questão que dá uma facilitada pro jogador, até mentalmente, porque é um momento... Ele me parece ser um garoto com mental bem forte, Bem né? forte, pô. Porque às vezes eles voltam com uma certa insegurança na lesão. E qualquer coisa que aconteça no jogo faz eles andarem algumas casas pra trás, mentalmente falando. Eu acho que não fisicamente. Fisicamente, ele vai ganhar ou começando ou entrando. Ele vai jogar talvez os mesmos minutos controlados que o departamento, todo mundo vai pensar. Mas eu não tinha pensado por esse lado, realmente entrar com o pessoal mais cansado, né? E eu acho que até muda o próprio lado mental do jogo. Não só o Pedro é um grande jogador, mas vou dar um exemplo aqui. Quando o Pedro entrou contra o Vasco, eu achei que ia dar ruim. Eu achei que ia dar ruim. Inclusive, quase deu. Quase deu. Eu tenho certeza. Porque, assim, porque o Léo Jardim fez milagre. A hora que o Pedro entrou, eu falei... É a nossa morte. Ele é muito diferente, cara. Assim, você tava no Maracanã, você vê a forma como ele joga sem a bola. Ele entende muito de futebol, cara. Ele evoluiu muito a parte tática dele, muito mesmo. Sorte que o Léo Jardim tava lá. Sorte não, competência. Ele é goleiro de seleção brasileira. Assim como o Pedro é atacante de seleção brasileira, o Léo Jardim é goleiro de seleção brasileira. Eu concordo. Não é nenhum absurdo você botar o Léo Jardim como terceira opção hoje no gol da seleção. Ele levou o Bento. Ele, no caso, o Dorival, né? Tava levando o Bento. Só porque joga o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque joga com o Cristiano Ronaldo. Porque eu não gosto desse negócio de Cristiano Ronaldo ligando pros outros. Não, querendo botar jogando pé junto. na calçada da fama. Nunca jogou no Maracanã. Eu sou a favor. Como é que vai botar ele é o Cristiano Ronaldo. Cara, ele é o Cristiano. Se ele vier aqui ao SBT, eu quero botar meu pé aí na calçada do SBT. Aqui é só o Silvio Santos. Ele acha que é quem aqui? Nunca jogou no Maracanã. Pedrosa, é o Cristiano Ronaldo. O Maracanã, beleza, vem. É o quanto antes.
Nenê é muito maior que o Cristiano Ronaldo no Maracanã. No Maracanã, com certeza. Eu sou maior que ele. Obina, muito maior. O Louco Abreu também. Também. Olha aqui, já tem os pés, todo mundo já... O Obina tem também? Não. Não sei. Não, mas o Nenê tem e o Louco tem também. Vocês acham que combina, gente? Não. Hashtag SBT Esporte Rio. Você acha que o Cristiano merecia ter os pés na calçada da fama do Maracanã? O Maracanã é um palácio do futebol. Claro. Né? Imagina que ali é um lugar onde, né? Olha, é um lugar a nível mundial. Por mais que você não tenha jogado, Posso só trazer uma grandes caras informação podem para ser pisar lá. justo? Ah. Porque isso não partiu do consórcio do Maracanã. Isso partiu de um representante da família dele ligando para o consórcio do Maracanã, dizendo que o Cristiano Ronaldo gostaria de fazer isso. Pra aparecer. Só pra aparecer. Pra aparecer. O consórcio Ele quer aparecer. O consórcio se colocou à disposição. Eu tô sendo justo para não parecer que nós, aqui do consórcio Maracanã, do Rio de Janeiro, ligou para o Cristiano Ronaldo. Não foi. Porque assim, brincadeiras à parte, é até estranho mesmo, porque o cara nunca Ele jogou quer aqui. aparecer, Venê. Só tem um que jogou no Maracanã e foi campeão. Por causa do Messi. Ele precisa fazer isso pra aparecer? Ele tá fazendo. Não precisa, Ele cara. tá fazendo. É o sonho dele, Nunca cara. jogou no Maracanã. Vai estar o pezinho lá. E cadê a foto do Cristiano Ronaldo jogando no Maracanã? Não tem. Vai ter que usar IA. Gente, é o Cristiano Ronaldo. Vai ter que usar IA. Vocês são loucos. Vai ter que usar inteligência artificial. Vocês acham que ele merece os pés na calçada da fama do Maracanã? Inclusive... Tem vários pés maravilhosos eternizados lá. O JVzinho botou, Pedrosa não deixa o Messi de lado. Que já foi campeão no Maracanã. E ele tem os pés já lá, não? Tem, acho que tem. Eu acho que não. Eu acho que teve Não, uma ele nunca homenagem foi a ele botar. quando ele veio Você aí. acha que se ele fosse lá, tu não estaria lá agarrando ele? Com certeza. Então, ele nunca foi lá botar o mas pé. ele foi campeão. Mas então, e ele também tá metidinho. Não. Porque Ó, ele poderia ter ligado, não é? Você vê como ele, tá foi metido. vice no Maracanã. Ele não faz questão. Não faz questão. Isso aí, Venê. Isso aí, O cara eu tô faz, contigo. a gente precisa valorizar isso, É cara. isso mesmo. Nunca Agora eu jogou tô no com o Estamos Venê falando do Casagrande. maior jogou. atleta do futebol. Atleta, não tô falando maior jogador não, tá? Como é que era o nome do amigo do Renato Gaúcho? Que fingia que era jogador e não era? Essa história que entrou na boate falando que era o Renato. É esse, Não sei o que, Brahma. É lógico. Não sei o que, Brahma, alguma coisa Brahma. Não sei se é Roger, alguma coisa assim. Aí o Renato foi entrar na boate. Ué, você já entrou? Aí quando o Renato entrou, era um cara. Essa isso. história é sacanagem. Que é jogador só. Lá em Búzios. Quem? Renato Gaúcho, beleza, entra aí. Nunca jogou bola. Vai fazer o quê? Quer botar o Cristiano Ronaldo na calçada da fama do Maracanã? Mas olha só, o Venê trouxe um ponto. Se o Messi não tá com os pés lá, que já foi campeão no Maracanã, já jogou final de Copa do Mundo, porque é mitidinho e não ligou. Eu não gosto desse negócio de Cristiano procurar aqui. Ronaldo ligando pros outros, não. Que ele tem essa mania da década de 90 de ligar. Fica ligando, tirando o treinador dos outros. Eu não gosto também desse negócio também dele não ficar gosto, não. ligando pros outros, não. É. Mas ele realmente teve a humildade de querer ter os pés na Carlos calçada da Henrique fama. Kaiser, ele lembrou o Fabiano ali. Messi é convidado para Obrigado. colocar os pés na calçada da fama do Maracanã. Venê, ele já foi convidado e não botou ainda, É, Venê. porque ele não aceitou, ele não faz questão, ele tá menosprezando, pô. Não, eu não sei se ele já Não tô colocou. contigo colocou. não, Pedrosa. Olha aí, ô Venê Casagrande. Vamos lá. Viu que eu toquei e abriu A porque é tabela. touch. Ó, Palmeiras em primeiro. Ai, gente. É, deu ruim pra você, Fernanda. De novo esse negócio, Cuidado com o Venê. Brasileirão, Fernanda. Só uma atualização sobre Libertadores, ontem aconteceu óbvio, o Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira no grupo do Flamengo, ou seja, automaticamente obriga o Flamengo a vencer os 3 jogos se quiser passar na primeira colocação. Palmeiras ganhou ontem? Ganhou muito bem, por sinal. Fez história. Parabéns, Big Boys. Big Boys que é Palmeiras, fica fingindo que é Taubaté. Ó, o Flamengo em segundo com 11 pontos, o Fluminense em terceiro. Ô, Cris! Eu falei nesse programa, Cris. Pena que a gente vai se encontrar, né? O Fluminense querendo buscar aí, talvez, essa liderança contra o Botafogo. A gente viu toda uma dedicação do Renato, pensando também nessa competição. Será, Venê, que o Fluminense começou a já pensar no brasileiro? Você acha? Ou
Você acha que Eu não acho é um isso. microciclo? Vai pensando a cada semana? Quando você diz pensar em brasileiro, o quê? Pensar no título do Campeonato Brasileiro? Eu acho que seria uma audácia muito grande nesse momento do Fluminense pensar no título do Campeonato Brasileiro. A não ser que abra mão das outras competições, no caso Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e tente focar no Campeonato Brasileiro, que eu já acharia muito difícil, mesmo assim, para ser campeão. Estou levando em consideração o nível dos adversários também. Eu acho que, enfim, a briga do Campeonato Brasileiro vai acabar ficando com Palmeiras, Flamengo. Nesse momento, concordo com o Pedrosa disse ontem, mas eu acho que o Super Mundial e a janela do meio do ano vai mudar muita coisa. Mas se eu sou, pensando como dirigente do Fluminense, Sim. tá? Se eu sou o dirigente do Fluminense, eu ia focar nas Copas. Por exemplo, a Copa Sul-Americana é super tangível para o Fluminense ser campeão. A Copa do Brasil você chegar o mais longe possível pela questão financeira. Agora, título do Campeonato Brasileiro, eu ainda acho um pouco de exagero o Tricolor pensar nesse momento. E não tem elenco pra isso, gente. Ficou comprovado com o jogo lá do União Espanhola. O União Espanhola é um time semi-profissional, gente. É uma equipe fraca, é uma equipe bem ruim. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vemos aí, né, a imprensa um pouco repercutindo aí sobre esse Flamengo que enfrenta aí o Corinthians, né, pelo Maracanã. E esse jogo aí é válido pelo Brasileirão. O Flamengo precisa vencer esse jogo para retomar aí a liderança do Brasileirão, né? E torcer para que o Palmeiras, né, possa tropeçar aí, né? Um empate ou uma derrota, né? E assim o Flamengo volta a assumir a liderança do Brasileirão, né? Claro, o Palmeiras vai enfrentar o Bahia em casa, né? O Bahia é um time consideravelmente forte também, mas no Brasileirão não está indo tão bem, né? E conseguindo um empate ali, né, já um placar muito bom para o time baiano. Já o Flamengo vai enfrentar o time paulista, que é o Corinthians, né? O Corinthians vem aí sem técnico, vem com desfalques. Já o Flamengo vai com força máxima. Acredito que o único que pode ficar de fora ainda para esse jogo é Alexandro, né? Que está sendo ali monitorado, né, da lesão que ele teve contra o Juventude. Dê sua opinião aqui, galera. A gente se inscreva no canal e até o próximo vídeo.